pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai do Senhor, pode sentar em nome de Jesus. Nós queremos também fazer aqui, nós queremos apresentar aos nossos visitantes. Está conosco a Pâmela, juntamente com seus filhos Caleb e Maria Clara, que diremos a Pâmela e as crianças. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 1. Diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, o arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, esse desenrolar desse capítulo, ele começa lá no 3. Pedro e João, eles vão ao templo e eles passam por uma porta chamada Formosa. E por volta de 3 horas da tarde, era costume ainda, como judeus, eles orarem, ir no templo orar. E eles veem aquele homem que estava ali, paralítico, mendigando. E de repente, aquele homem está ali esperando, achava que seria mais um dia comum, que receberia esmolas, que receberia o que ele já estava acostumado ali com sua vida. E de repente, Pedro e João, ele olha para aquele homem e ele fala da seguinte forma: prata nem ouro nós não temos, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Esse homem imediatamente, ele toma ali o seu leito, ele pula, ele salta, e ele começa a entrar ali no templo, ele começa a saltar, ele começa a glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo, adorar a Deus, por conta daquele grande milagre. Aquele homem foi em busca de um benefício material, mas ele, de financeiro, melhor dizendo, mas ele sai com algo muito maior, que é a sua cura divina. Aquele homem recebe um milagre instantâneo, recebe um milagre poderoso da parte de Deus. E ele fica maravilhado. E essa notícia começa a correr por toda a cidade de Jerusalém. A gente sabe que tinha recém acontecido o dia de Pentecostes, era uma festa dos judeus. Jesus já tinha ressuscitado, já se havia passado, acho que em torno de uns 50 dias mais ou menos. Então ainda estava recente a questão de Jesus, a palavra de Jesus, estava recente o nome de Jesus, a pessoa de Jesus ali naquele ambiente. E agora esses homens, eles estão ali sendo usados por Deus para realizar um milagre, para realizar uma boa ação, para fazer algo de bom
em prol de um ser humano, porque é isso que o nosso Deus ele faz. O nosso Deus ele abençoa as pessoas através dos seus servos, através da igreja. O nosso Senhor Jesus levanta pessoas para que outras sejam abençoadas no nome de Jesus Cristo. E agora, esses homens estão ali orando, pregando, levando a mensagem de boas novas. E de repente aquela notícia começa a correr, aqueles homens começam a ganhar popularidade. Pedro e João começam a ficar falado na boca daqueles homens. E a gente observa que esta situação, ela desagrada os líderes religiosos da época. Ela desagrada os judeus, desagrada o sinédrio, desagrada o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Ou seja, esta situação vai incomodar os chefes religiosos, vai incomodar a cúpula, aqueles que teoricamente tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, porque dois homens simples, incultos, indoutos, estavam ali, Deus operando através dele, maravilhas e milagres, e aqueles homens ficaram enciumados, invejosos, e temeram perder a popularidade. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam pregando a palavra de Deus, denunciando que aqueles homens haviam rejeitado o nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles homens haviam condenado a Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Pedro e João, eles terminam de falar estas palavras, os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição, prendem, recolhem ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Esses homens foram presos porque pregavam no nome de Jesus. Esses homens foram presos porque falavam a palavra de Deus, porque falavam a verdade. E o texto diz que esses homens estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição. E esses homens prendem Pedro e João, simplesmente porque pregava a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles começaram a mexer. Eles não, a palavra de Deus. Porque eles estavam tão somente fazendo o que o seu Senhor havia determinado. Eles estavam cumprindo o ídolo de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela confronta a mim e a você. A palavra, ela é mais cortante que a espada de dois gumes, não diz assim em Hebreus? Que é apta para discernir os intentos do coração. Então a palavra de Deus, ela foi pregada naquele ambiente, e aqueles homens que prezavam pela popularidade, aqueles homens que achavam que só eles poderiam fazer alguma coisa, começaram a se sentir incomodados e começaram a ser chacoalhados. E dois homens simples, pescadores, estavam agora diante das autoridades, estavam presos. Mas diz o texto que eles pregaram a palavra, e agora o número de crentes ali já era quase 5.000. Quando Pedro prega em Atos 2, agrega a igreja quase 3.000. Agora já são quase 5.000. Como que podem dois homens somente pregar a palavra de Deus e conseguir mobilizar 5.000 pessoas para Jesus, para um homem que nem mais ali estava? Esses homens ficaram enciumados, porque eles queriam ser o centro das atenções. Eles se achavam a última bolacha do pacote, como diz aí, né? Ou seja, tudo tinha que passar por ele.
aqueles que tinham autoridade sobre alguma coisa ali na comunidade judaica, mas de repente agora as pessoas estão ouvindo outros. De repente agora surge uma mensagem nova. De repente agora algo diferente está acontecendo. E esses homens começam a ficar perturbados. E diz que no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? E o detalhe que chama a atenção é que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome este está curado perante vós. O contexto religioso estava todo bagunçado. Anás, Caifás, a linhagem do sumo sacerdote, a linhagem religiosa, já não era mais aquela íntegra, já tinha um dedo de Roma, já tinha um dedo da conveniência, já tinham sido colocadas pessoas pelo seu interesse. E parece-me que a gente vive esse momento hoje. A conveniência, o jogo de interesses, o toma lá da cá. E a gente vê isso aqui nessa época. Homens que se reúnem para tentar abafar e calar a boca daqueles que pregavam a verdade. Eles não tinham interesse de ouvir a verdade, porque eles se julgavam o dono da verdade. Eles se julgavam a verdade máxima no que diz respeito à lei religiosa, à religião judaica. E ele chama esses homens e diz: no nome de quem vocês estão fazendo isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta e ele fala: autoridades do povo e anciãos. Interessante que ele se dirige a ele, esses homens como autoridades e anciãos. Mas ele fala que é no nome de Jesus Cristo é que esse algo aconteceu. Foi no nome do Senhor Jesus que o milagre aconteceu, que aquele homem foi curado, que aquele homem foi levantado. E em nome de Jesus, e vocês crucificaram ele, vocês rejeitaram ele, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esse é Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Nós já falamos aqui sobre pedra angular, que é a pedra base, é o alicerce, a pedra principal, em que a edificação deve ser feita sobre ela. E ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação em Pedro, João e Tiago. Não existe salvação no político A, B ou C. Não existe salvação no homem. Só existe salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, crucificado na cruz do Calvário, e este que ressuscitou ao terceiro dia. Somente nele
à salvação. Vocês estão se julgando alguma coisa? Vocês estão achando alguma coisa? Mas esses homens viram a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados incultos. Olha só, esse é que é o pior problema. Eles sabiam no íntimo a verdade, o que estava acontecendo, mas não queriam aceitar o que de fato era verdade. Porque eles sabiam que esses homens eram iletrados, eram incultos, e admiraram-se e reconheceram que havia estado com Jesus. Eles viram que tinha alguma coisa diferente na vida daqueles homens. Mas eles não deram o braço a torcer. Não aceitaram a verdade. Porque diz a palavra de Deus que no final dos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, que os homens seriam blasfemos, amantes de si mesmo, ingratos, desobedientes a pais e mães. O ser humano iria só olhar para si, só olhar para o seu próprio umbigo. E era o que esses homens se comportavam aqui. E essa palavra, desde aqueles tempos antigos, os homens tentavam silenciar os outros, porque pregavam o evangelho. A igreja ao longo da história tentaram silenciar a igreja a todo instante, a todo momento. Tentaram calar Pedro e João, tentaram calar a igreja a todo instante, a todo momento. Mas em nome de Jesus Cristo, nenhum vai calar a igreja do Senhor, porque ela está edificada sobre esta pedra angular, sobre Jesus de Nazaré. E essa mensagem tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo e com o que estamos vislumbrando num futuro muito próximo. Terça-feira será votado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o projeto de lei 2630, o intitulado Projeto da Fake News, travestido de fake news, mas na verdade é PL da censura. O Estado está trabalhando para colocar uma mordaça na boca de quem pensa diferente e de quem prega esta palavra. Eu baixei o PL e comecei a ler o PL. E no artigo 1º, no parágrafo único, está dizendo que ninguém será punido por questões políticas, por questões religiosas, mas é balela, é conversa, é mentira do diabo. Existem mentiras, existem falsas notícias, existe desinformação, sim. Mas isso estão querendo legalizar o braço do Estado para interferir na sua vida e na sua liberdade de expressão. Hoje, já se derruba canais que pregam a palavra de Deus, já desmonetizam canais que pregam a palavra de Deus, já desmonetizam canais que falam a palavra. Estão prendendo, estão colocando as pessoas na cadeia. E com esse projeto de lei 2630, todo e qualquer que se sentir afrontado por um suposto discurso de ódio, vai poder começar a denunciar. E o próprio Google se manifestou, o próprio Facebook se manifestou, dizendo
que isso são características de países antidemocráticos, em que a palavra de Deus ou que a liberdade de expressão é tolhida. E nós vimos aqui desde a antiguidade, tentaram calar os profetas, tentaram calar os apóstolos, tentaram calar os pais da igreja, tentaram calar a igreja, mas a igreja está rompendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem calunia, quem desrespeita, quem comete crime, tem que ser punido, tem que pagar com o que a lei diz. Mas o que está vindo aí é para silenciar a nossa boca. Vai criar um estado totalitário, um estado de exceção. Seremos constantemente vigiados, já somos vigiados. Somos vigiados a todo instante, a todo momento. É porque os seus dados são protegidos. Os meus dados são protegidos. Mas os homens sabem tudo sobre nós. As pessoas sabem sobre nós. E as próprias redes sociais que acatam as decisões, que derrubam os canais, elas próprias estão preocupadas. Porque o governo quer que a rede social julgue, discirna se é errado, ela julga, ela pune, ela tira, ela remove. E eles falaram, isso é coisa para o judiciário. Isso não é coisa para mim. Se for aprovado terça-feira, se passar para o Senado, e se o presidente sancionar, muito do que for pregado aqui, muito do que for veiculado no canal da igreja, sofreremos sanções, poderemos ter o canal derrubado e a polícia bater na nossa porta. É isso que está acontecendo no nosso país. É uma coisa que vem travestida de ilegalidade, travestida de uma coisa democrática, mas é para calar a minha e a tua boca. Porque só é democrático para esse povo, só existe democracia para esse povo enquanto você fala a mesma língua. Se você expressa com respeito um pensamento divergente, você é antidemocrático. E que democracia é essa? É que eu não posso expressar o que a Bíblia me diz. Canais de YouTube que precisam colocar nomes e letras para burlar o algoritmo, para não terem os seus canais bloqueados. Existe um linguajar chamado strike. O canal da igreja toma strike direto. Por quê? Por causa dos hinos que a gente canta. Aí eles questionam os direitos autorais. Aí o canal recebe strike. O canal mantém no ar, não é prejudicado. Mas se porventura o canal tivesse mais de 1.000 inscritos e fosse tentar ganhar algum dinheiro, não poderia ganhar. Por causa dos direitos autorais. E é óbvio. É lei. Eu só estou mostrando para vocês como é que são as coisas. Então é isso que está acontecendo. Um jovem numa universidade americana, isso aconteceu recentemente agora, gente. Um jovem na universidade americana, ele simplesmente expôs o pensamento dele, que a Bíblia, ela fala que o homossexualismo, que essas coisas, elas são pecado, e essas coisas são pecado. Ele foi processado. Ele foi expulso por 11 dias, não sei se ele saiu da faculdade, mas ele foi suspenso por 11 dias e ele foi processado porque ele simplesmente defendeu a fé dele. É o tempo inteiro tentando calar a gente, a palavra de Deus. E o que é interessante que diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e a igreja só vai poder suportar
essa situação, se eu e você estivermos cheios do Espírito Santo, porque querendo ou não, uma hora a gente pode se comparecer diante de uma autoridade para ter que se explicar. Para ter que se explicar. Isso acontece à torta e direito. E agora eles querem o Supremo Tribunal, juntamente com este governo, eles querem legalizar, para dizer que estão atuando com o amparo da lei, sendo que eles estão agindo ao arrepio da lei, eles estão infringindo a Constituição, eles estão fazendo leis, eles não podiam fazer leis. O Supremo Tribunal Federal, pastor, mas o senhor veio falar disso, cabe a minha responsabilidade de falar isso. Eu não estou defendendo A, B ou C, e nem dizer que ninguém é melhor, não. Eu estou dizendo o que está acontecendo no nosso país, e o que já aconteceu em outros países ao nosso redor. Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua. É só você olhar para os países. Venezuela, um país extremamente rico, hoje é uma miséria. Nicarágua, Daniel Ortega mandando fechar as igrejas, mandando fechar as rádios. Porque não querem, porque o cristianismo, porque a palavra de Deus, ela é contra o comunismo. A palavra religião, ela é um tropeço para o comunismo. A família é um tropeço para o comunismo. Por isso que eles querem destruir a família, eles querem destruir o cristianismo, porque a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus denuncia as mazelas desses homens. E eles estão empurrando goela abaixo aqui nesse país. Que Deus me dê graça e eu esteja bem cheio do Espírito Santo no dia que eu fui interpelado por uma autoridade. Porque uma vez eu fui interpelado por um traficante dentro do presídio. Um dos traficantes de pó lá dentro do presídio, ele virou para a gente e falou: eu não quero que vocês cantem desse jeito, eu não quero que vocês façam esse barulho, eu não quero que vocês preguem desta forma. De repente eu vi, quando a minha boca já estava aberta, eu falei: em nome de Jesus nós não vamos deixar de falar e pregar no nome de Jesus Cristo. O homem era branco, descendente de italiano, ficou vermelho igual um pimentão. Eu vi na hora de eu tomar uma mãozada na cara. Mas Deus teve misericórdia que o homem se calou e foi embora. E a gente continuou pregando e fazendo e batendo palma e cantando corinho e aquela coisa toda, e cantando fé mais fé, amor mais amor, e batendo palma e aquela coisa, glorificando e dando lugar dentro do presídio. E aqueles homens não fizeram nada. Porque a palavra de Deus fala que não podemos contra a verdade, senão pela verdade. E esses homens, Pedro e João, estavam cheios do Espírito Santo e foram interpelados e falaram: em nome de Jesus, nós não podemos de falar e daqueles que temos ouvido e visto. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fizemos um culto ao ar livre. Eu falei, acho que foi com o irmão Manderlão, eu falei: olha, ainda temos essa oportunidade. Ainda temos essa oportunidade. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos. É tempo de nós prestarmos atenção no que está acontecendo. Porque a palavra de Deus, ela está invadindo, ela está incomodando. Então o diabo está se levantando contra a igreja.
Esse final de semana teve uma convenção de satanistas na cidade de Boston, ali nos Estados Unidos. 3 dias de convenção satanista, 10 anos deles ali. E no dia 28, 1h da manhã, eu entrei no site dos satanistas e puxei toda a programação deles para não falar besteira, para não dizer inverdades, que eu faço isso. Eu vejo uma informação, eu procuro correr atrás para eu não publicar coisas erradas e coisas falsas. E eles iam falar sobre o pânico no Brasil, 1h da manhã. E provavelmente relacionado aos massacres que aconteceram nas escolas. Que estavam acontecendo nas escolas. Mas graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, que mobilizou pastores brasileiros que moram em Boston. Mobilizou a igreja, e a igreja começaram também a entrar em oração, 3 dias de oração. As igrejas começaram a ir às ruas, evangelizar e levar a palavra de Deus. Eles começaram a se mobilizar por causa disto. Porque um dos satanistas, uma das pessoas que era satanista, eu postei no grupo da igreja, ele disse que esse homem se converteu ao evangelho. E ele fala que Satanás deu uma ordem para esse povo. E resta pouco tempo para esse povo. E era necessário que eles viessem a agir com mais celeridade, com mais rapidez. Porque eles estão querendo trazer o caos sobre a terra. E nós temos que prestar atenção nesse texto bíblico que nós lemos. Que Pedro e João, eles conseguiram enfrentar esses homens. Tão somente com a palavra, sem ignorância, sem desrespeito. Mas falando a verdade na lata, na cara. Mas porque estavam cheios do Espírito Santo. E Deus, Ele garante pela sua palavra. Deus, Ele garante por aquilo que é falado. E aí esses homens, eles saem diante das autoridades. Amém, crianças? Crianças, silêncio, por favor. E aí o que acontece? Esses homens, eles dizem, Pedro e João responderam dizendo: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outro do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí, eles saem, se reúnem novamente com a igreja, e eles oram, e agradecem a Deus, e se sentem dignos, se sentem alegres, aliás, porque apanharam e foram presos pelo nome de Jesus. E diz que aquele lugar tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, houve novamente um revestimento de poder sobre a vida deles. Porque a coisa estava apenas começando. A coisa está apenas começando, irmãos. Você está cheio do poder de Deus? Eu estou cheio do poder de Deus? Quando você estiver pregando a palavra de Deus, dizendo que é pecado, que é erro, pregando sobre o erro, sobre o pecado, e se te chamarem, você vai dizer sim ou não? Você vai renunciar ou não? Estuda a história da igreja, que você vai ver o que está sendo dito aqui. Discípulo de João, Policarpo, ele foi colocado diante de uma situação que eu acho que ele iria ser jogado num latão de óleo quente. Não sei se era isso, Policarpo, não me recordo agora se foi ele mesmo. Mas ele virou para aqueles homens falavam: negue o nome de Jesus, negue o nome do seu Cristo, negue o nome do seu Cristo.
Ele vira para aqueles homens e falam: há 86 anos que eu sirvo a esse Jesus, e ele nunca me fez mal, porque eu agora haveria de negar o seu nome. E preferiu a morte do que negar o nome de Jesus. Mas isso só foi possível porque estava cheio do poder de Deus. Richard Wurmbrand, se eu não me engano, 12 anos preso no comunismo da União Soviética, simplesmente porque pregava o nome de Jesus Cristo. E nada fazia aquele homem negar o nome de Jesus. Até que pegaram o filho dele, ou a filha, e ameaçaram de fazer mal. E aí, ele pegou e falou assim: Jesus, nunca neguei o seu nome, Senhor. Mas agora o meu filho, meu Deus, Jesus, não tem misericórdia. Aí acho que o filho dele falou assim: papai, não nega o nome de Jesus Cristo, porque ainda que se eu morrer aqui, a gente vai se encontrar no céu, papai. Pessoas que não negaram o nome de Jesus diante de um Estado totalitário, antidemocrático, comunista. E é para isso que a gente caminha. Para este cenário. E já estamos dentro dele. Estamos dentro dele. Não tape o sol com a peneira. Novamente, esses homens começam a pregar e falar do nome de Jesus Cristo. Novamente os religiosos prendem esses homens, enfurecidos, queriam matá-los. Mas aí até que Deus teve misericórdia e levantou um homem, Gamaliel, e falou: gente, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, porque se for de Deus, se não for de Deus não vai prevalecer, se for de Deus a gente vai estar como que combatendo o próprio Deus. Então deixa eles. Mas esses homens, eles não se deram por satisfeitos. E mesmo assim deu uma coça, deu uma pena nesses homens. E assim são os nossos líderes. O líder da nação. Os políticos sabem a verdade, conhecem a verdade, sabem o que a lei diz, mas estão um pouco se lixando. Tudo por causa de um esquema, de um movimento global, que está acontecendo no mundo inteiro. Isso aqui não é, pode falar, é teoria da conspiração, é não sei o que, podem falar o que quiser. Mas quem estuda a Bíblia, quem estuda escatologia, sabe que isso é uma arquitetação maligna. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Que Deus nos dê graça para que a gente pregue a verdade com respeito, com educação, mas pregando a verdade. E nos acusam de homofóbico, de isso, de aquilo outro, mas são cristofóbicos. O que há de homofobia em dizer que é pecado e que leva para o inferno e que Jesus quer libertar e levar para o céu? Onde há homofobia nisso daí, irmãos? Saia do erro, saia da corrupção, saia do adultério, saia disso.
isso e venha para Jesus, que Jesus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus deu seu único filho na cruz do Calvário. Onde é o discurso de ódio? Tem muito evangélico perturbado na internet, tá, irmãos? Falando besteira mesmo, tá? Mas é porque bota a gente, todo mundo dentro do pacote e aí não vai, e aí a gente vai junto também. Mas vamos orar para que Deus nos dê graça, para que Deus nos sustente, para que a gente continue sendo igreja. Porque o que a gente mais vê hoje aí mais parece boate do que igreja. Púlpitos que parecem boate. E igreja deixando de ser a igreja. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Pai Santo, o cenário que nós estamos vislumbrando, ó Deus, não é um cenário, ó Deus amado, bom. Pai Santo, estão tentando nos amordaçar, nos calar, ó Pai, calar a Tua igreja, calar todos aqueles, ó Deus amado, que pensam diferente, ó Deus. Pai Santo, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, e que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para sermos como Pedro e João, se quando parecermos diante da justiça, a gente sustentar a nossa fé em Cristo Jesus, meu Deus amado, assim como Paulo, Senhor, sustentou diante de Nero, assim como Pedro, Senhor, assim como João, ó Pai, assim como esses homens, como João Batista, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, Senhor, que sejamos uma igreja que verdadeiramente glorifique o Teu santo nome, meu Deus, que o Senhor nos dê coragem, ousadia e intrepidez, que a Tua igreja não seja frouxa, meu Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, sê conosco nesta peleja, segure em nossas mãos, ó Pai, nos dê graça, nos ajude, ó Pai, guarda as nossas famílias, as nossas crianças, Senhor, guarda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos, ó Pai, de todos os males, Senhor, em nome de Jesus, e guarda, Senhor, o nosso assentar, o nosso levantar, nos dê sabedoria, estratégia, Senhor, e ousadia e intrepidez, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.